Olá, seja bem-vindo ao Não Alimente Zumbis, eu sou a Nath. Vem aqui pra gente conversar sobre uma estreia da Netflix que chegou no catálogo esse final de semana. O filme de terror espanhol que se chama Tim e Tina e que, se você olhar por cima ali o trailer que tá na Netflix, você não vai imaginar muito bem que aquilo realmente é um terror. Mas vem que eu tenho mais curiosidades, falar o que eu achei realmente do filme e talvez ali pelo final eu fale sobre algumas questões com spoilers, mas eu vou te avisar antes. Tim e Tina é um filme ambientado no começo dos anos 80 na Espanha, no qual a gente vai acompanhar um feliz casal de noivos que, logo no início daquela relação, daquele casamento, acabam engravidando, mas perdem os filhos que esperavam. Nisso, eles entram ali numa questão, a mulher fica muito deprimida e talvez a solução seja adotar crianças para, dar aquele amor que ficou ali sem poder ser entregue. Eles vão até um convento e acabam se encantando com gêmeos, dois pequenininhos que se chamam Tim e Tina e que vão levar para casa não apenas a alegria que eles queriam, o movimento, a casa cheia com aquelas crianças, mas também algumas questões que estão fora ali do que eles esperavam, já que elas são muito religiosas, estavam em um convento de freiras católicas, então eles acreditam muito na palavra da Bíblia. E talvez eles acreditem até demais. Olha, é muito difícil os trailers da Netflix não entregar o filme todo. Geralmente, se tu para assistir antes de dar play, tu vai ver toda a história basicamente ali. Eles não são muito bons em esconder coisas nos trailers. Mas esse eu fiquei em dúvida. Porque quando eu comecei e ele só tem a cena inicial do casamento, que é a primeira cena, isso nem é spoiler, também tá na sinopse, que ela acaba perdendo os filhos, na gestação, não parece que é o tom que ele vai ter. Eu achei que ele não ia ser um terror, mas quando eu entrei na história, eu digo, eita, criancinhas do demônio. Mas aí é que tá. A dúvida de quem são essas crianças e o que acontece no filme, ser culpa ou não delas, é o que mais me agrada nele. Uma das curiosidades aqui é que o filme é dirigido e também roteirizado pelo Rubens Stein, que foi quem criou um curta com o mesmo nome lá em 2013 e que vai trazer ali também dois irmãos gêmeos em uma situação macabra, digamos assim. É um curta de 12 minutos, tá aí pela internet para você assistir. Eu até vou deixar um linkzinho aqui se você ficou curioso para ver a inspiração desse longa que ele foi agora, desbravar a sua história, mas que vai sim trazer esse tom de suspense, esse terror que é bem legal, que é bem interessante, que faz a gente gostar. Geralmente filmes que envolvem crianças em terror, eles são mais potentes. Eu não sei se você acredita nisso, mas eu sinto um medo mais real vindo disso, porque vem a imagem da inocência e até mesmo Tim e a Tina, que a gente vê ali que são albinos, eles passam aquela áurea de anjinhos. E as roupas que eles usam ao longo do filme, basicamente um pijaminha que eles estão em casa, é muito roupinha de anjinho. Então essa quebra da inocência com as coisas que eles vão fazer ao longo do filme é mais chocante. Então sempre eu fico com mais medo quando os filmes de terror têm criança. E, de novo, é um ponto positivo para esse filme espanhol usar esse elemento infantil e inocente e também da crença que elas possuem, da fé que elas têm nas palavras escritas na Bíblia, do que as irmãs do convento onde elas foram criadas desde bebê, estavam sempre pregando para elas, e como isso vai abalar o casal. Que aqui no caso a mãe é a Lola, vivida pela Milene Smith. Vocês já devem ter visto ela em várias produções aí da Netflix. Ela tem uma cara realmente que entrega esse negocinho aí de terror. Ela tem um sofrimento ali muito bom para aquele papel. E também a gente vai ter o
Adolfo, que é vivido pelo James Laurent, que vocês devem lembrar dele lá de La Casa de Papel e atualmente em Elite. Ele é um ator muito simpático, a gente vai muito com a cara dele, eu gosto muito dele. E o papel dele aqui tem um peso a mais que, se você não parar para pensar, você não vai pegar tanto assim. Ele que é um pai que passa o dia todo trabalhando, ele é aviador, então, sabe, ele está sempre fora de casa, sempre em longas viagens, mas a ausência dele tem o que a mais, e esse peso vem muito no final. Eu gosto de como eles colocam a questão materna e paterna nesse filme, em relação às crianças, em relação ao casamento, e como aquela família tá tentando se ajustar àquela relação nova, né? O filme é muito centralizado na dor daquela mãe, no luto dela, e como aquele luto é permanente, e mesmo quando ela tem, digamos, aquele amor preenchido, né, pela adoção, ou quando acontecem outras coisas ao longo do filme, mesmo assim a gente sente ela muito triste, muito, aquele peso daquela perda no início do filme é muito grande para ela sente mais, e a gente não vê tanto isso no pai. É importante para a gente pensar como essa relação acontece e como a maternidade ela está relacionada a muito isso. Então o filme vai usar todos esses aspectos para criar o seu terror, que não é um terror tão visual, tá? Não vai ter susto, não vai ter jump scare, não vai ter mortes na sua cara, não é isso. Não é esse o tipo de terror que o Ruben vai mostrar aqui. Ele tá no subentendido, no que tá acontecendo, mas não tá mostrando realmente, mas a gente tá ouvindo e vendo de alguma maneira. Ele coloca muito na questão da culpa, sabe? A gente se sente culpado junto com a Lola de não saber se aquelas crianças são inocentes ou não em relação às coisas que acontecem. Então, tudo que vai mostrando, todo o jeitinho delas, e que talvez elas estão do lado errado da história, isso pega a gente. Então não é um terror visual, e ele tem basicamente 1h e 45 minutos. Ele pode parecer um pouco arrastado para alguns, mas ele tem o seu tempo para criar essa atmosfera que o diretor e roteirista quer, que é a gente mergulhar na psique dessa mãe angustiada e também na inocência ou não daquelas crianças. Então é muito um juízo de valor, é muito como tu culpa os outros, é como tu coloca a tua culpa em cima dos outros. E não exatamente o que os outros fazem, o que aquelas crianças fazem, no caso aqui do filme. Faz eu gostar muito exatamente por esses pensamentos. Mas eu entendo que ele pode decepcionar muito você que for assistir pensando que é um baita terror. Ele é mais um suspense psicológico, um drama psicológico, do que um terror propriamente dito, né, de coisas fantasmagóricas, de demônio, de possessão. Não é esse tipo de filme. E se for esperando por isso, eu sei que você não vai gostar. E eu sinto muito, porque ele entrega ali atuações muito boas das crianças, né? Do Tim e da Tina. O parzinho ali, os irmãos são muito bons. E eles entregam tudo que precisa pra gente sentir medo, angústia e também um certo desespero vendo eles. Apesar de não achar que é o melhor filme que vocês vão ver, assim, do gênero, eu recomendo que assista, porque me deu muitos momentos de aflição, de parar, dar pause ali no filme, porque eu tava tentando ver se eu ia conseguir, sabe? Tava me angustiando. E é uma angústia gostosa quando a gente vê esse tipo de suspense. Fazia muito tempo que eu não via, né? Muito tempo, mas fazia alguns meses que eu não via um filme que me deixasse angustiada dessa maneira assistindo. E aqui ele entrega. Eu gosto muito dos filmes espanhóis, eu gosto muito dos suspenses espanhóis. Tem alguns muito bons na Netflix, e aqui é um filme bom. É um final, sim, que fica aberto, que fica subentendido, mas fica muito subentendido por conta de você querer ou não. Porque, pra mim, o filme tem um final bem fechado, e eu vou falar agora pra vocês com spoilers. Então,
Bora lá. No final das contas, as crianças eram malignas, elas fizeram tudo o que fizeram porque elas são ruins, elas são do demônio, elas são encapetadas, elas tinham algo possuindo, ou simplesmente porque elas eram más. Não, tá? O filme vai mostrar ao longo dele várias ações das crianças, na quais elas são, digamos, lideradas, elas são levadas a fazer por conta do que elas acreditam, que é a crença lá cristã, tudo que está na Bíblia, tudo que as irmãs ensinaram para elas, tudo que elas leram a vida toda e só foram acostumadas com aquilo a vida toda. Então, a questão punitiva de salvação, a questão de batismo, eram muito importantes para ela a partir do momento que é muito importante aquilo na Bíblia, na palavra de Deus. E daí é que tá. Como que aqueles seres tão puros que são as crianças, elas conseguem absorver tanta coisa e elas não têm a compreensão ali do certo e do errado. É claro, a gente tem ali no começo, né, um dos atos principais que mostram talvez que elas não são boas, é quando elas matam o cachorro. No momento depois em que o cachorro acaba mordendo a mãe, ou nenhum outro momento as crianças, a gente vê as crianças judiando do cachorro. Nenhum outro momento. É só naquele momento ali no qual elas veem o cachorro, né? Porque o cachorro tava muito assustado, tava latindo demais, então ela tava tentando impedir o cachorro morde a Lola e as crianças veem isso. Então, durante a noite, elas planejam em que purificar o cachorro, deixar ele bonzinho pra mãe. E eles acabam fazendo aquele ato, né? Bem ruim, com o bichinho. Em nenhum momento mostra, é claro, a gente não vê, mas a gente assiste as sombras por trás ali do sofá, elas fazendo aquilo, mas a gente também vê o desespero delas quando de manhã elas percebem que o cachorro não acorda. Entendeu? E a questão de ressuscitar, mas ele vai ressuscitar, ele vai voltar. Ali já mostra que, tipo, o ato foi hediondo, mas a intenção não era aquela. E como elas também se punem, né? Fazem auto, se flagelam usando garfo, se ajoelhando para se punir de alguma coisa errada que eles fizeram. Então, são muitos elementos ali que eles usam errado daquilo que eles conhecem, que era só a palavra. E não tinha ninguém ali naquele momento para dizer para elas o que estava certo, o que estava errado, né? Elas cresceram daquela maneira, acreditando piamente que aquilo era certo, né? Então eu não acredito que elas estavam possuídas, que elas eram um demônio. Não é essa a questão do filme. Eu acho que elas fizeram sim coisas terríveis, mas elas não entendiam aquilo como se fossem coisas terríveis, não estavam fazendo aquilo por pura maldade. A questão do incêndio, né, que acaba matando o Adolfo, mas para mim também foi caso do destino, né? Ele foi lá para cima para arrumar a bendita da antena e uma noite caía muitos raios, ele foi atingido por um raio e aquele raio atingiu a rede elétrica também, que botou fogo na casa toda. Então, tá muito também na questão de crença e realidade no que você crê, no que você acredita. E ela naquele desespero de achar o bebê no meio da noite, né? O bebê estava no outro quarto, não no quarto em que ela achava que estava pegando fogo. Entende? Não, até porque a distância daquelas crianças percorrendo do convento até a casa, apesar de a gente saber que não era tão longe, mas era um caminho longo para crianças. E a freira afirmando que, né, elas passaram a noite toda ali. A gente vê uma freira frente à porta, guardando o sono daquelas crianças no orfanato. E elas saíram e foram, caminharam até lá, botaram fogo, voltaram a tempo disso tudo. Também é uma coisinha ali que, né, é muito o que a Lola queria acreditar, que todas aquelas coisas ruins que estavam acontecendo eram por culpa das crianças. E era por culpa dela, a maioria delas ali. Mas não pela maldade em si. Mas tem também a questão do garoto que fazia bullying com eles. Né? A polícia provou que ele resbalou e caiu num barranco e
infelizmente acabou morrendo. Mas tinha o desenho dentro da Bíblia do garoto, com eles em volta, né, jogando ali pedra nele, no caso. Podia ser uma vontade que eles tinham, um desejo, né? E daí entra muito a questão ali da crença deles acreditarem, deles pedirem, até mesmo dela ficar grávida, né? O garoto disse que pediu no começo do filme para ela engravidar de novo e ela engravida, mesmo sabendo no começo que não poderia engravidar mais depois da perda dos bebês. Sabe, ele vai trabalhar com isso, essa é a questão. Mas para mim, no final das contas, as crianças não eram más, elas eram mal orientadas, elas faziam coisas porque elas não entendiam que talvez aquilo fosse ruim ou não. Mas aí, né, vai de quem assiste e interprete de outra maneira, acreditando que as crianças, sim, eram horríveis, eram seres humanos ali que estavam fazendo tudo de ruim para ter a Lola só para eles. No final, a gente vê a Lola abraçando a sua religião de novo, né? Aceitando ali o terço que a filha dá, e as crianças voltam para ela depois, é claro, do Adolfo acabar falecendo. A questão do curta, se vocês forem assistir, é só o pai e as crianças. E o que acontece com o cachorro aqui no filme, acontece é com o pai. Então, me dá a entender que o que eles fazem também ali, assim como a gente vê do cachorro, que eles tentam purificar o cachorro por conta que ele mordeu a Lola, eles tentam purificar o pai por conta de alguma coisa assim, entende? De ser ruim, de fazer mal para a mãe, de fazer mal para eles tentam fazer aquilo. Mas o curto, ele é mais sombrio. O curto, ele não é tão subjetivo que nem aqui o filme. Ele é mais direto na sua mensagem de que as crianças fizeram algo terrível, né? Mas aqui no filme a gente tem mais coisas para trabalhar. O filme é legal exatamente porque levanta muitas teorias, levanta muitas discussões, muitas possibilidades, mas é aquilo, o diretor mesmo falou que ele gosta de filmes de suspense e terror que tem crianças, porque ele pode trabalhar com essa questão de inocência que elas têm. E aqui a gente exatamente vê muito disso, né? Inocentes, culpadas, fizeram ou não. O que você acha? Não se esqueça de se inscrever aqui no canal, que eu sempre trago aí sobre as estreias que chegaram nos streams. Beijos e até a próxima.